Peraí, eu ouvi dizer que a luz azul faz mal para mim. Na verdade, a luz azul é ótima para esse mecanismo durante o dia. A gente pode falar sobre luz azul e bloqueadores de luz azul, mas o ideal mesmo é receber bastante luz azul e amarela na retina logo cedo, no início do dia. Deixa eu deixar uma coisa clara. Você nunca, jamais deve olhar para qualquer luz, seja luz do sol ou luz artificial, que seja dolorosa de olhar. Se você perceber que seus olhos estão lacrimejando ou que está difícil manter o olhar nisso por um tempo porque está doendo, essa luz está forte demais e você não quer danificar sua retina. Então, você não deve ficar encarando o sol, se recusando a piscar e queimando sua retina. Isso realmente é possível de acontecer. Você não quer fazer isso. Você tem um reflexo de piscar instalado em você desde que nasceu. Se sentir claridade e precisar piscar, é sinal de excesso de luz. Evite luz forte direto nos olhos. Mas a luz solar, azul e amarela, é o ideal. Se você for usar luz artificial porque não consegue pegar luz solar suficiente, então as luzes artificiais ricas em azul e em comprimentos de onda azul vão ser as melhores para ativar esse mecanismo. Muita gente vai dizer, eu deveria usar bloqueadores de luz azul durante o dia. Não, isso é exatamente o oposto do que se deve fazer. Se você for usar bloqueadores de luz azul, a gente pode falar sobre isso. Isso deve ser reservado para o final da noite, porque a luz suprime a melatonina. Já me perguntaram muitas vezes sobre essa glândula pineal, e existem muitas práticas antigas que se relacionam com algumas das coisas que estou dizendo, e as pessoas sempre dizem, ouvi dizer que a luz solar é ótima para a glândula pineal. Bem, talvez, mas temos que ter cuidado com essa expressão. A luz solar inibe a glândula pineal. Isso impede a liberação de melatonina. A escuridão permite que a glândula pineal libere melatonina. Portanto, a glândula pineal não é a glândula ou órgão da luz solar, mas sim a glândula da escuridão. Na verdade, a melatonina pode ser considerada um sinal de sonolência correlacionado com a escuridão. Então, acorde todas as manhãs e tente sair de casa. Eu sei que isso pode ser desafiador para algumas pessoas, mas de 2 a 10 minutos de exposição ao sol já funciona bem para a maioria. E você deve fazer isso regularmente. Não precisa ser exatamente ao nascer do sol. Eu sei que estou me repetindo, mas de alguma forma, mesmo falando sobre isso há alguns anos, continuo recebendo as mesmas perguntas. E de alguma forma isso não está entrando na cabeça das pessoas, o que pode estar relacionado a algum distúrbio circadiano. Tô brincando. Se não está entrando, provavelmente é porque eu não estou sendo eficaz em comunicar informação. Mas pega essa luz forte logo cedo, vinda do sol, e se você não conseguir pegar do sol, use luz artificial. Que tipos de luzes artificiais funcionam? Bom, existem esses simuladores de nascer do sol, mas aquelas ring lights que o pessoal usa para tirar selfie, para postar no Instagram e tal, elas geram muita luz azul. Se você quiser experimentar com isso, tem um aplicativo gratuito. Eu não tenho nenhuma relação com o app, mas é um app ótimo chamado Light Meter, que você pode usar no seu celular para medir a quantidade de energia de fótons no seu ambiente. E é um experimento divertido de fazer. Você pode sair de manhã e vai ver que tem 10 mil, 20 mil lux, mesmo que pareça meio escuro. Ou tem cobertura de árvores ou de nuvem. Aí você entra em casa e aponta isso. Uma luz artificial para o seu celular, aperta o botão no Light Meter e vai ver que é só 500 ou 1000 lux. E você percebe que, mesmo parecendo muito claro, a luz artificial é muito concentrada, enquanto a luz do lado de fora está espalhada pela atmosfera. Então, você pode achar que não está pegando muita luz do sol, mas na verdade está recebendo muito mais lá fora. Então saia, pega essa luz do sol cedo no dia e tente fazer isso de forma consistente. Se você não conseguir fazer isso todo dia, ou se dormir durante esse período do início do dia, com sol baixo, não se preocupe. Os sistemas do corpo, esses sistemas hormonais e de neurotransmissores que fazem você ficar acordado em certos períodos do dia e com sono em outros, funcionam fazendo uma média de quando você vê a luz mais intensa. Agora, isso já mostra imediatamente que o que a maioria das pessoas faz é péssimo. Elas acordam e olham para o celular, o que não ativa essas células no olho nem o relógio circadiano central. Depois, algumas horas mais tarde, elas podem entrar no carro de óculos escuros e sair dirigindo. Agora, uma observação sobre óculos escuros e lentes de grau. Nunca, jamais, em hipótese alguma, comprometa a segurança por causa das coisas que estou falando aqui. Então, se você precisa usar óculos escuros por questões de segurança, use-os. E claro, se você usa lentes de grau ou lentes de contato, use-as. Elas não vão filtrar os comprimentos de onda de luz necessários para ajustar esses relógios centrais. Portanto, segurança em primeiro lugar, é claro. Se você tem algum distúrbio degenerativo da retina, como retinite pigmentosa, degeneração macular ou glaucoma, ou se isso ocorre na sua família, é importante evitar a exposição à luz excessivamente forte o tempo todo. Você deve ser muito cauteloso em relação a isso. Você vai querer se expor à luz através de ambientes mais escuros, inclusive à luz do sol.
talvez por períodos mais longos de tempo. Você pode perguntar imediatamente: e quanto às pessoas com baixa visão ou cegas? Como essas pessoas ajustam esses relógios centrais? Bem, acontece que pessoas com baixa visão ou cegas, a maioria delas, desde que ainda tenham os olhos, que não tenham sido removidos por causa de queimaduras, tumores ou algo assim, ainda mantêm esses neurônios que ajustam o relógio circadiano, o que me leva a um ponto realmente importante. Não se trata de ver e perceber o sol. Esse é um mecanismo subconsciente. Por meio desse mecanismo, esses neurônios, chamados células ganglionares de melanopsina, ajustam seus relógios centrais ao serem ativados por determinados comprimentos de onda de luz presentes na atmosfera, mesmo atravessando as nuvens. E você não precisa ver ou perceber o sol para que esse mecanismo seja ativado. Agora, esse é um mecanismo tão vitalmente importante porque dita o quão bem e o quê. A que hora você vai querer adormecer mais tarde no dia? Então, para aqueles de vocês que são notívagos e insistem que são notívagos, e vocês têm o polimorfismo genético que faz de vocês notívagos. Pode ser que realmente tenham esse polimorfismo genético, esses genes que fazem vocês quererem ficar acordados até tarde e acordar tarde. Mas a verdade é que, para cerca de metade de vocês que acham que são notívagos, o problema é que não estão recebendo luz solar suficiente no início do dia. Então, se expor à luz no início do dia, de preferência à luz do sol, é fundamental para estabelecer ritmos saudáveis de sono e vigília, e para permitir que você adormeça facilmente à noite. Agora, isso não vai garantir que tudo isso aconteça todas as vezes, mas é a base para um sono adequado e para o que chamamos de saúde circadiana. Ela regula o metabolismo e tantas outras coisas que devem funcionar em um ciclo regular de 24 horas. Alguns de vocês, muitos de vocês, podem estar se perguntando: o que mais pode ajudar a estabelecer esse ritmo? Bem, acontece que a luz é o que chamamos de principal Zeitgeber, doadora de tempo. Mas outras coisas também podem ajudar a estabelecer esse ritmo do cortisol, seguido pela melatonina 12 a 16 horas depois. As outras coisas além da luz são o horário da alimentação, o horário dos exercícios, assim como vários medicamentos ou substâncias químicas que alguém possa ingerir, não drogas ilegais, embora essas também afetem os mecanismos circadianos. Mas o motivo pelo qual focamos tanto na luz é que a luz é a principal forma de o relógio central, o núcleo supraquiasmático, ser ajustado. Sabemos disso porque é a única entrada direta para o relógio. Esses neurônios no olho, que também fazem parte do cérebro, são chamados de células ganglionares de melanopsina, que, não por acaso, foram descobertos pelo meu amigo e colega David Burson, da Brown University, e outros, como Samer Hattar, Qinghua Yao, entre outros, que desvendaram os mecanismos moleculares, mas foi realmente o David Burson que descobriram essas células incrivelmente fascinantes, que não são, você sabe, importantes para a visão de padrões, mas sim para ajustar nossos relógios biológicos. O David é realmente creditado por ter feito essa descoberta. Essas células são a principal forma e a única forma direta de ajustar o relógio biológico. Na verdade, é justo dizer que a luz captada por essas células de melanopsina, especialmente a luz do sol, é de 1.000 a 10.000 vezes mais eficaz do que, por exemplo, acordar no escuro e apenas se exercitar. Isso não significa que você não deva se exercitar cedo, ainda no escuro, se é isso que você gosta de fazer. Isso vai ter algum efeito em aumentar seu estado de alerta no início do dia e em ajustar esses ritmos. E isso acontece por causa de algumas outras vias. Para os aficionados que querem saber mais sobre neurociência, é assim que funciona. É o seguinte: você tem esse relógio acima do céu da boca que gera esse ritmo de 24 horas e se comunica com todos os outros órgãos e tecidos do seu corpo. Mas existe outra estrutura com um nome legal. Ela se chama folha intergeniculada, que fica a poucos milímetros de distância no cérebro. E ela está envolvida na regulação da saída do relógio através do que chamamos de influências não fóticas, ou seja, que não envolvem luz, como exercício, alimentação, etc. Então, se você não está se sentindo acordado durante o dia e está tendo dificuldade para dormir, tome aquele banho de sol que acabamos de mencionar. Mas além disso, se você quiser se tornar uma pessoa que acorda cedo, por exemplo, e quiser se sentir mais desperto no início do dia, ao se expor à luz e se exercitar logo cedo, depois de 2 ou 3 dias, você naturalmente começará a acordar mais cedo. Isso ocorre pois os mecanismos do relógio biológico se ajustam, adiantando o relógio em vez de atrasar.